Então, uma das perguntas é a diferença entre... Uma colega colocou o Hastinasana, né? Já sabem qual é o Hastinasana? Aquela postura que a pessoa fica em pé ali balançando o tronco, né? O pessoal chama de posição do elefantinho, né? Fica até bonitinho, né? Meio infantil assim, posição do elefantinho, tá? E aí a Marcela fez a provocação lá. Isso aqui, por que que isso aqui não pode ser um asana, né? O nome Hastinasana. Então, pessoas, né, colocaram no decorrer da história do yoga nomes com terminologia asana em alguns exercícios que não necessariamente podem ser tidos como asanas. Vocês já ouviram, não sei se vocês já ouviram falar que é o exercício do gato espreguiçando, ele também se chama Marjariasana. Já ouviram falar? Então, se a gente for no livro do Swami Satyananda Sarasvati e a gente for lá nesse livro que chama Asana, Pranayama, Mudras e Bandhas, você vai achar o gato. Mas, obviamente, você não vai achar nenhuma informação sobre a origem do gato, em que texto tradicional está o gato. Mas ele era um professor bastante influente, vendeu milhares de livros, até hoje os livros dele são vendidos. E tem uma coisa lá, um exercício que a gente sabe já que veio da ginástica, com o nome de Marjari Asana. Então, se você está começando, é um estudante, olha aquilo, você vai dizer, poxa, é um asana, o gato é um asana. Por que que você vai suspeitar? Você jamais poderá fazer essa a investigação, correto? Outro exemplo, Hastinasana, né? A gente pensa, ó, Hastinasana, o asana do elefante. Mas para ser o asana da tromba do elefante, na verdade, porque a ideia dos braços mexendo é fazer alusão à tromba de um elefante. Então, a ideia do movimento, o movimento presente no exercício, já vai inviabilizando também a técnica como asana, né? Então, essa é a nossa primeira questão. Exercício preparatório e asana, tá? Indira, seja muito bem-vinda. Quanto tempo? Bom te ver, Tiara, também. Então, nós temos uma ideia de que asana geralmente é parado e que exercício preparatório, o movimento preparatório, técnica complementar, como quer que a gente chame no cenário recente, é uma coisa que pode até ter dinamismo dentro da aula de yoga. E eu vou mostrar para vocês, obviamente, porque se eu não mostrar para vocês de onde a gente embasa isso, não vai adiantar nada. Um vai dizer que é assim, um vai dizer que sim, outro vai dizer que não e acabou. Mas antes disso, eu queria que vocês, por alguns minutinhos, pudessem discutir e extrair dessa discussão, dessa primeira discussão, por que que a gente não deve colocar uma terminologia de asana num exercício que é preparatório. O que é que caracteriza um asana? De onde vocês podem tirar algum tipo de informação dos textos que vocês já estudaram para defender isso? Ou, de repente, até mesmo contestar e dizer, não, movimento também é asana e ponto, por quê? E você defende o seu argumento aí, tá bom? Então eu vou separar vocês em grupo para que vocês possam também se conhecer. É uma oportunidade muito boa, temos pessoas de várias partes do Brasil, para que vocês possam se conhecer e discutir um pouquinho qual é a diferença entre o asana e o movimento preparatório e como você pode embasar isso como professora ou estudante, professor, professora ou estudante, tá bom? Topam se conhecer um pouquinho aí? 5, 10 minutos? E eu já trago vocês de volta. Então vamos lá. Paty, seja muito bem-vinda. Então eu vou aqui separar vocês. Na verdade, eu vou juntar vocês, né? Eu vou criar aqui umas salas. Somos 14. Eu vou criar aqui 5 salas, para que 4 salas simultâneas, para que vocês possam conversar um pouquinho, se conhecer. E daqui a 10 minutos eu chamo todo mundo de volta e mostro os slides que embasam esse posicionamento que vocês vão ter aí bastante forte, tá? Então, eu estou mandando um convite para vocês, para que vocês possam se conhecer. Então, veja bem, o yoga tem uma história, né? Tem uma história.
O yoga não nasceu agora, não nasceu há 100 anos. O yoga tem uma história e tem uma literatura que conta essa história, fala sobre esse assunto, fala sobre esse conteúdo. E essa literatura surge na Índia e ela tem pontos bastante elucidados, bastante claros, por mais que existam algumas coisas que são mais complexas. Então, se a gente se guiar por esse material, a gente vai entender bem o que é que se pretendia com os recursos que o yoga tinha à disposição. Então, eu vou fazer um passeio rapidamente. Muitos de vocês já conhecem esse conteúdo, mas é sempre bom relembrar. E vamos começar a entender que o que é o asana, desde a sua etimologia, desde o estudo da sua palavra. E buscar na literatura a confirmação disso que a gente pode observar no estudo da palavra. Porque nem sempre o estudo da palavra ele é suficiente para dizer o que isso significa, tá? Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar a palavra faca, tá? Uma faca. Mas eu posso ter, por exemplo, uma menção de que uma faca pode cortar a sua conexão com a vida mundana. Mas se eu pensar só no dicionário, faca, um objeto de corte, eu fico só com aquilo ali. Mas, de repente, a palavra faca pode estar sendo usada com a ideia de dissociar, de fazer uma desconexão entre um plano elevado e um plano mais mundano, por exemplo. Então, é sempre bom que a gente olhe no dicionário o que significa a palavra, como ponto de partida, sempre que possível, e depois a gente vai no texto para ver se a gente acha convergência entre o significado e como isso é colocado nas obras antigas. Eu vou compartilhar aqui um slide com vocês. Queria só que vocês me sinalizassem se vocês estão vendo o slide, tá? Então vamos lá. A palavra asana é uma palavra típica do yoga. Ela não é uma palavra, por exemplo, como a palavra faca, como a palavra banco, como a palavra cadeira, né? Que a gente pode achar na língua sânscrita usada em outras histórias, né? Num conto, eu posso ter menção a uma cadeira, né? Só que a palavra asana não, ela tem uma relação muito direta com a prática da meditação e a prática do yoga. E essa palavra asana, como ela é muito própria, ela tem um significado muito específico. Então a gente vai estudar ela a partir da sua raiz verbal. A raiz sânscrita, que é a raiz as, com a longo, a vogal longa, as, ela significa sentar. Existe uma outra palavra que também tem essa raiz verbal, que é a palavra asa, que significa sentar com a parte baixa do corpo, dando uma outra ideia de que a raiz faz menção ao sentar. E geralmente quando você senta, você não senta e sai logo, né? Você senta para ficar, não é isso? Bom, se a gente for olhar aqui no dicionário, eu vou mostrar aqui para vocês um dicionário, para a gente confirmar isso que a gente está falando. Só um minutinho. Vamos lá, olhar se isso que foi referenciado por dois grandes professores, que já seria suficiente, Garotti e Roberto Martins, grandes estudiosos, já seria suficiente para a gente embasar o significado da raiz verbal. Mas se eu for no Monteiro-Huygens e colocar, vocês estão vendo um dicionário, Monteiro-Huygens? Se eu for no dicionário e colocar aqui o A maiúsculo, que representa o A longo, e o S, e botar aqui na busca, ó, eu vou achar as. E veja, ó, sentar, estar presente, existir, habitar, fixar. Entende? Então, a raiz verbal que dá origem a isso tem a ver com algo parado, estabelecido. Vocês estão vendo outro dicionário agora na cor laranja aqui na tela? Conseguem ver? Olha um outro exemplo de uma outra palavra que também tem essa raiz verbal. Vou colocar aqui para vocês, assandi. Outra palavra que existe com a mesma raiz as. Sabe o que significa assandi? Assandi, cadeira ou banco. Então, aí a gente entende que a palavra asana é muito específica do meio do yoga, da meditação,
Só que a sua palavra asana, aqui a palavra asana, ela tem a raiz significativa as, que significa sentar, se estabelecer, existir, fixar, beleza? Inclusive essa raiz dá origem a outras palavras como asandi, como asana, que significam sentar declaradamente. Tudo certo até aqui? Então, vamos agora olhar, ver na literatura, nos textos, dar um passeio do texto mais antigo para o mais recente, o que que a gente tem sobre asana. Vou compartilhar novamente os slides aqui com vocês. Vocês estão vendo um slide que diz assim, Katha Upanishada? Pronto. Aqui é a primeira definição do yoga. Pense bem como esse corpo dessa pessoa deveria estar. Quando os 5 órgãos do sentido se assentam junto com a mente e o intelecto já não se expressa, inicia o que eles, os sábios da antiguidade, chamam do mais alto estágio, o caminho supremo segundo Shivananda. O firme controle dos sentidos eles chamam de yoga. Esteja atento, pois esse estado aparece e desaparece. Então, quando o yoga nasce, mesmo que a palavra asana não esteja nessa definição, surge como algo associado à contenção dos sentidos, à contenção da mente. Obviamente, existe um corpo que está estabelecido para isso. Por mais que isso não esteja explícito nessa passagem, mas é sugestivo. Como esse corpo deveria estar? Em movimento, para aquietar sentidos e mente, ou parado? Então é bastante sugestivo nas Upanishadas antigas essa ideia do asana parado, mas não está explícito, e a gente precisa ser verdadeiro com isso. Mas, em Upanishadas um pouquinho mais tardias, ainda antigas, só que um pouquinho à frente da definição do yoga, a gente já tem aqui uma definição de como deve estar a posição do corpo, mesmo que a palavra asana não esteja presente. Mantendo o corpo firme, com as 3 partes eretas, fazendo os sentidos e a mente penetrarem no coração, o sábio deve atravessar no bote de Brahman todas as correntezas que causam temor. Vai falar no terceiro parágrafo. Em um lugar nivelado e limpo, livre de pedras, fogo e cascalho, com características que ajudam a meditação, como o som da água, sem nada agressivo à visão, ele deve praticar yoga. Aqui eu não tenho a palavra asana ainda, porque é uma Upanishada bastante antiga, mas eu tenho a ideia de que o corpo deve estar parado, firme, com as 3 partes alinhadas, eretas. Essas 3 partes vão ser explicadas depois na Bhagavad Gita, no 4º parágrafo aqui, vocês vão ver a mesma menção, firme, sustentando imóveis por igual, as 3 partes que são o corpo, a cabeça e o pescoço. Bem sugestivo nas Upanishadas, o asana como parado. E já definido na Bhagavad Gita, o asana como uma coisa parada. Só que na Bhagavad Gita eu já tenho a palavra asana aparecendo. No segundo parágrafo tem aqui dizendo, ó, desculpa, no segundo parágrafo eu já tenho aqui a menção à palavra asana. O yogin deve se ajustar continuamente ao si mesmo, assentado em um local secreto, completamente só, controlando a mente por si mesmo, sem expectativas, desprovido de posses. Stiran asanan atmanaha. Tendo instalado em um local limpo um assento firme, o assento vai se chamar asana, nem muito alto, nem muito baixo, coberto por tecido, couro ou capim puxá. E ali, focando a sua mente com seus atos e seus sentidos, ele vai fazer isso que é a busca pelo sagrado. Então, na Bhagavad Gita, nós temos uma ideia do asana sendo algo parado num lugar específico, onde o tronco, o pescoço e a cabeça estão em alinhamento, estabilizados, e já tem a palavra asana aparecendo. Aí nós entramos em Patanjali, uma obra específica sobre yoga. E Patanjali vai dizer, nos 3 únicos sutras que explicam, porque existem 4 sutras que mencionam a palavra asana. Só que no primeiro, a palavra asana está no bolo dos 8 angas do Ashtanga Yoga de Patanjali. Então, não tem explicação, só tem menção. Mas no 46 e 47 e 48, Patanjali deixa muito claro isso que a gente vem desenvolvendo com os textos antigos. Stira Sukhana Asanan. A postura deve ser firme e deve ser confortável ou fácil ou que conduza à prosperidade. Dessa forma, o esforço deve ser renunciado para que exista o encontro com o infinito.
Assim, a dualidade não gera dificuldades, ou seja, assim o processo de encontro com o que é sagrado acontece. E isso é feito parado. Não existe nenhuma menção a movimento, pelo contrário. A firmeza é a postura que não sai do lugar. E por que não sai do lugar? Porque essas técnicas, gente, eram técnicas feitas por pessoas muito disciplinadas, pessoas que praticavam horas e horas e horas e horas. Pessoas que renunciavam, inclusive, só para fazer isso. Então, cargas muito grandes. Bom, aí nós temos também outra coisa muito interessante, é observar na Hatha Pradipika, uma das obras mais importantes sobre o Hatha Yoga, que a maior parte das posturas, 11 das 15 posturas, são posturas sentadas, né? Então, isso é muito importante também para a gente entender essa caracterização do asana como uma coisa parada e imóvel. Bom, então, se a gente olha na literatura, nós não teremos nenhum tipo de registro da palavra asana associada a movimento corporal. Não temos nenhum tipo de registro do estudo etimológico, nada que possa sugerir movimento. E se o yoga era feito por muito tempo, e era feito com o objetivo de encontro espiritual, não faria muito sentido que isso fosse movimentado. Não confunda um movimento, vamos dizer, um trabalho que possa ser feito com a respiração, por exemplo. Só um segundinho, gente. E, e aí, gente, desculpa, eu me perdi aqui que estava um barulho, eu pedi pro pessoal falar um pouquinho mais baixo aqui, que estava bem gritaria aqui. E aí a gente estava falando do asana. O asana, especialmente no momento do Hatha Yoga, ele era feito no sistema de renúncia, ou seja, as pessoas renunciavam para viver só disso, ficavam muito tempo paradas para potencializar o efeito, tá bom? Então, existem coisas movimentadas no yoga contemporâneo? Existem. Essas coisas são recentes? São recentes. Elas são, inclusive, importantes? São, inclusive, importantes. Porque quando a gente faz um movimento com os ombros, quando a gente faz um movimento com as mãos, um movimento com os pés, isso pode ajudar o praticante, a praticante mais rígido, mais rígida do cenário contemporâneo. Isso pode até ser preventivo para lesões, entende? Porém, nós não podemos e não devemos chamar isso de asana. Nós podemos usar uma nomenclatura também moderna, como a origem dessas próprias técnicas, como, por exemplo, técnicas complementares, movimentos preparatórios, tudo isso para fazer alusão a uma coisa que pode ser importante, mas não pode ser chamada de asana. Tudo bem? No vídeo que foi colocado pela Marcela também, no vídeo, o, a pessoa que está ali apresentando também vai falar sobre os efeitos do movimento preparatório, que isso vai produzir um relaxamento, isso e aquilo. E aí a gente também aproveita a, esse primeiro assunto para falar sobre essa questão dos benefícios da prática do yoga. A gente tem historicamente no Brasil o yoga sendo tratado desde a época do professor Hermógenes, né? A gente vê livros, desde até um pouco antes, o yoga sempre sendo associado à saúde, o yoga sempre sendo muitas vezes até uma possibilidade de solução de alguns problemas. E isso historicamente aconteceu e até hoje acontece, tá bom? Mas nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Porque, por exemplo, quando eu digo assim, o yoga cura uma hérnia de disco, resolve uma hérnia. Gente, isso é complicado, né? Geralmente, o professor de yoga nem sabe exatamente, profundamente, e não tem a obrigação de saber o que é uma hérnia de disco, né? Mas eu já fui para workshops onde professores diziam, não, isso aqui, a hérnia de disco acaba, só que a hérnia de disco não acaba às vezes. A depender de como é essa hérnia de disco, ela não vai acabar nunca. Se ela for extrusa, ela vai precisar ser contida, às vezes, via cirurgia até. Então, quando a gente falar de alguma coisa científica, muito específica, a gente tem que ter um pouco de cautela. Nós podemos afirmar
que uma prática de relaxamento deitada relaxa. Nós podemos afirmar que puxar uma coxa para o abdômen atua sobre os músculos das costas e pode produzir relaxamento. A gente pratica yoga, a gente sabe que o yoga tem excelentes benefícios. A gente pode dizer que um movimento de rotação do pescoço atua sobre o pescoço e pode beneficiar o tônus do pescoço. Claro que a gente pode falar sobre isso, porque isso não é nada exagerado. Mas nós não podemos anunciar que o yoga vai reduzir níveis de cortisol por tal técnica que você vai utilizar, sem embasamento científico, entende? Então, aí a gente fica com uma propaganda perigosa e a gente pode ser questionado em relação a isso. Isso pode até ser visto como um certo charlatanismo, porque para eu fazer uma afirmação disso eu precisaria ter um tipo de conclusão científica muito apurada para eu poder fazer essa determinação e poder falar isso publicamente. Eu precisaria ter um respaldo. Pô, você está dizendo que isso reduz níveis de cortisol, que é um agente associado ao estresse em 2 meses, eu teria que ter um papel aqui, né, para dizer, não, isso aqui é o que está provado cientificamente. Mas se eu falo só de boca, né, então isso é um pouco perigoso. Então, o jeito como você vai tratar isso, que seja sempre muito moderado, até porque existe um efeito interessante quando você não acena a benefícios. Geralmente o aluno é muito mais surpreendido. Mas quando você fica dizendo, vem, é que vai ser curado, isso aqui, o aluno muitas vezes, na maioria das vezes, vai se frustrar, né? Mas, se você fica quieto, e trabalha uma boa prática de yoga, a potência da prática, às vezes, promove alguns tipos de resoluções que serão referidas pelos próprios alunos. E quando vem deles, é super legal. Porque eles vão dizer, poxa, eu estou dormindo melhor, eu estou sentindo menos dor. Pô, legal, sua prática está ajudando ali. Mas quando você diz, vem aqui em 3 dias, sua dor vai sumir, aí você precisaria ser de uma área específica da saúde para poder ousar. E mesmo pessoas da área de saúde não fazem prognósticos, muitas vezes tão breves ou tão assertivos, porque entendem também que o processo de cura é um processo bastante complexo e requer está sujeito a uma série de variáveis, entende?